Olá pessoal, espero que estejam bem. Nós iremos trabalhar alguns conteúdos à distância. Um deles é a continuidade do que nós começamos a trabalhar em aulas presenciais, que foi sobre maturação, né? Fizemos várias práticas, né, de determinação de maturação. Agora nós vamos trabalhar a parte teórica, para dar sequência, né, para dar é, sustentação, né, para fechar essa parte. Então a gente acabou invertendo a parte, tivemos a prática primeiro em função do tempo, né, da época do ano. O mais adequado seria nós ter tido essa parte teórica que nós vamos ter agora antes, só que em função da especificidade da área, né, nós tivemos que trocar, né, senão depois nós não teria mais uva para analisar. Então a gente acabou fazendo a parte prática primeiro, agora nós vamos trabalhar a parte teórica. Então eu vou fazer vários vídeos, cada um deles focando em uns parâmetros de maturação que a gente avaliou. Então nós vamos trabalhar inicialmente sobre a determinação de sólidos solúveis, né, que são os açúcares. Então, muito importante vocês saberem que os sólidos solúveis, eles não são somente açúcares, né? Então, cerca de 90% deles são açúcar. Então, esse valor que a gente está vendo aqui nesse refratômetro, né? É de 13,3%, não quer dizer que 13,3% são açúcares, né? Tem outros compostos, né? Como ácidos, que também fazem parte desses sólidos solúveis. Então, nem tudo é açúcar. A gente comumente usa dizer que os sólidos solúveis é igual ao açúcar, mas tem essa pequena diferença. Então, os equipamentos, coloquei alguns exemplos aqui de equipamentos para quantificar sólidos solúveis. É interessante que tem alguns equipamentos que a gente consegue determinar sais também, né? Que o princípio de determinação é o mesmo. Então, temos um exemplo aqui de um equipamento que pode ser usado para determinar teor de sais, né, numa solução. E como que ocorre qual que é o princípio de funcionamento, ou como que os sólidos solúveis são quantificados, né? Então nós temos o equipamento refratômetro, né, que provém desse nome de refração. Então, é uma refração da luz quando esse equipamento, né, faz uma refração da luz quando ela passa por um prisma. Então, no refratômetro tem um prisma, que nem esse esquema aqui. Nesse prisma, você coloca o líquido em cima, né? Lembram que a gente colocava uma gota de suco em cima do prisma e fechava a tampinha, né? É, Quando a luz passa por esse prisma, por essa, por esse líquido, ela muda o ângulo dela, né? Conforme a concentração de sólidos solúveis. Então, quanto mais sólidos solúveis, mais vai ser refracionado essa luz, né? Então, ela determina o índice de refração, né, do líquido. E aqui, então, vai ter uma escala graduada que a gente observa, né, quanto tem de sólidos solúveis. Então, esse é o princípio, né? Então, esses equipamentos que a gente tem no Instituto, certo? Bom, é importante sempre fazer a aferição no início das leituras, né? É colocar água destilada aqui e ajustar com essa chavezinha, alguns de vocês praticaram, né? Em todos, ajustar para deixar essa linha azul aqui, que é a linha limite, né? Que determina o teor de sólidos solúveis, no zero, seria zerado, certo? Bom, o refratômetro que nós temos no Instituto, ele tem as três escalas, tem Briggs, Wechsler e Gauss-Babel, né? Então, cada reguinha dessas aqui, essa primeira é sólidos solúveis, que a gente olhava, né? Depois tem essa do meio, que é o Wechsler, que é uma outra escala, né? Que também indica, né, o teor de sólidos solúveis. E a outra que deve ser conhecida de vocês, que é o Grau-Babel, né? Que também tem, também pode usar como parâmetro, né, para mensurar os sólidos solúveis, né? Importante destacar que alguns equipamentos precisam fazer a correção de temperatura, né? Se a tua temperatura que tu está medindo não está em 20 graus, se ela está
a 16, por exemplo, né? Temperatura do suco, tu tem que descontar 0,28 do valor lido. Se está em 25 graus, por exemplo, você tem que acrescentar 0,38 do valor lido. Esse equipamento que nós temos no Instituto, ele tem uma correção automática de temperatura nessa faixa de 15 a 25 graus. Então, nós usamos o valor direto porque ele já faz essa compensação para nós. Tem um outro equipamento chamado mostímetro, que eu acredito que na área na enologia vocês têm usado ele, que mede a densidade, né? Que é o densímetro, né? Que também é uma medida de teor de açúcar, só que é em peso. O refratômetro ele nos dá um valor de açúcar referente a ml, a volume, né? Esse mostímetro ele nos dá um teor de sólidos solúveis com relação ao peso da amostra. É uma outra forma de usar. Também tem a tabela para correção da temperatura, né? Quanto menor a temperatura tem que descontar um valor, quanto maior tem que acrescentar. Bom, essa parte vocês provavelmente já tenham visto em outras disciplinas, né? Que é a relação de açúcares, né? No início da maturação predomina a glicose na uva. Com o avanço da maturação, a relação glicose frutose diminui, né? Começa a aumentar a frutose. Então, na maturação tecnológica, glicose e frutose se equivalem, e na sobrematuração tem mais frutose. Muito bem. Nas nossas análises, nós analisamos frutos de Cabernet Sauvignon de São Joaquim. Então, esses frutos eles foram colhidos em 3 datas, né? Que vocês lembram das análises. Em cada data dessas, nós determinamos sólidos solúveis. Aqui nós tínhamos o tratamento, só que nós não vamos entrar em detalhes nos tratamentos. Vamos pegar a média aqui de cada data de avaliação. Então, nós fizemos a primeira avaliação em 18 de fevereiro, tinha 16 graus Brix, 16,1. No dia 2 de março tinha 20,6, aumentou bastante. No dia 10 tinha 21,1 de média. Então, uma crescente, né? Praticamente uma reta, na questão dos sólidos solúveis. Bom, eu tenho um dado de um outro experimento realizado no mesmo vinhedo. No mesmo vinhedo, só que no ano de 2017, na Vila Francione também. E o importante observar o seguinte: se nós pegar a data próximo de 10 de março, aqui nós temos o dado de 16 de março, olha quanto que estava o sólido solúvel, né? 16,6 graus Brix. Então, se nós olhar essa aqui, nós tínhamos aqui 21 graus Brix em 10 de março, ou seja, um teor de açúcar bem maior do que essa safra 2017. Da safra passada eu não tenho, nem da anterior, né? Não tinha dados, né? Então eu tenho dado confiável desse ano, porque a gente conduziu um outro experimento lá com outro objetivo, né? Então, eu coloco a pergunta aqui: como está o nível de sólido solúvel das amostras analisadas na semana passada, né? Que nós analisamos em 10 de março. Então, estava com sólidos solúveis muito mais alto nesse ano, está, né? Bom, e qual que é o porquê disso? Vamos pensar um pouco. Primeiro, a gente levanta algumas hipóteses, né? O que pode ser? Provavelmente fator climático. Então, eu comecei a pegar os dados de temperatura do ano de 2017 e comparar com o ano de 2020. Eu achei um trabalho desses autores aqui, né, de uma autora, de 2017, onde ela fez um experimento, um estudo na mesma empresa, né, que a gente fez este ano, né, e também mensurou parâmetros de maturação, né, tinha outro objetivo, o estudo. Entretanto, ela apresenta os dados climáticos desse ano. Então, aqui, cada linha dessas representa aqui a média das máximas, a média das mínimas, cada linha dessa. O importante é nós observar o seguinte: a linha tracejada é a média mínima ou máxima normal, que ocorre, é a tendência de ocorrer sempre, né? Seria a média
o histórico, né, desde 1960. Agora, essa linha, no caso azul aqui, a linha inteira, né, ela representa a média daquele ano, né? A média, nesse caso, das mínimas. Se nós olhar ela aqui, ela está muito próximo de 15, ou às vezes passa um pouquinho de 15 graus. Raramente aqui teve alguns dias no final de fevereiro abaixo de 15. Mas se nós traçar uma linha, ela estaria muito próximo de 15, né? 15 graus. Isso a média da temperatura mínima, que ocorre geralmente à noite. Muito bem, eu peguei então os dados deste ano e fiz peguei os dados lá no site do INMET, né, que tem histórico, né, da estação de São Joaquim, e aí trabalhei neles para obter esses dados médios, né, a máxima registrada, a mínima, e a média do dia. E aqui eu apresento nesse gráfico todos os dados, né, de todos os dias, e nesse gráfico eu fiz a média de cada 10 dias do mês, que nem a autora apresentou aqui, né? Então, em cada mês tem três blocos de 10 dias, onde ela apresentou a média das temperaturas. E o que a gente observa aqui? Qual que é a grande possível explicação, né, para que essa safra de 2020 tenha apresentado mais sólidos solúveis, né, mais açúcar, num ano nessa safra comparada com a safra de 2017. Se nós observar a média das mínimas, ela está muito próximo de 10 aqui, na maior parte do período, né? Então, se nós traçar novamente uma linha aqui, ela vai ficar um pouco abaixo, né? Não vai ficar próximo de 15, vai ficar em torno de uns 12 graus ali, a média geral. Então, a possível explicação é, esse ano, no mesmo período, fevereiro, março, ali antes um pouco da colheita, teve temperaturas mais baixas. Qual que é a relação com os sólidos solúveis? Se vocês lembrarem da fotossíntese, da respiração, que nós vimos lá em Fisiologia da Videira, vai ter lá os fatores que afetam a respiração. Quando nós temos temperatura mais baixa, ocorre uma menor respiração. Na respiração, o que é consumido? São os açúcares, né? São glicose e frutose. Então, se você tem menos respiração no fruto, por mais que esteja na planta, né? Você vai ter um menor consumo de sólidos solúveis, portanto, o nível vai se manter mais alto de sólidos solúveis, né? Então, menos respiração, menos consumo de sólidos solúveis, maior teor de sólidos solúveis na uva. Então, está aqui a possível explicação que eu busquei, né, encontrar para essa diferença, né. Então, isso resultou, se vocês olharem nos dados de acidez desses frutos, que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, a acidez nessa mesma data ela estava alta. Entretanto, pelo que eu observo, a questão não é o nível de acidez alto nessa data, é o nível de sólidos solúveis alto que fez com que os viticultores eles começassem a colher antes, porque já atingiu 20, 21, 22 graus Brix, só que a acidez estava alta, né? Mas não é nenhum fator afetando a degradação da acidez, e sim, na minha percepção, né? E sim mantendo o nível de sólidos solúveis alto, né? Ou seja, proporcionando condições para um alto nível de sólidos solúveis. Então, essa foi a parte de açúcares, né? Vai estar disponível as metodologias que a gente usou, né? E trabalhou na aula prática. Fechamos por aqui.